Olá! Em preparação para a 5ª APD, vicariatos especiais realizam assembleias. Fiéis de Betim comemoram criação de nova paróquia. E ainda as mudanças no ensino médio anunciadas pelo governo Temer. Estes são os destaques do Horizonte Notícia, que começa agora. A Arquidiocese de Belo Horizonte comemora os 80 anos de realização do 2º Congresso Eucarístico Nacional. Realizado em 1936 na capital mineira, o evento deixou legados importantes para a história da Arquidiocese. Confira. A Praça Raul Soares, um dos cartões postais de Belo Horizonte, foi palco de grandes momentos históricos. Se voltarmos no tempo, ao ano de 1936, chegaremos a um dos maiores deles. Foi aqui a abertura do 2º Congresso Eucarístico Nacional. O congresso se realizou de 3 a 5 de setembro de 1936. Foi montado na Praça Raul Soares um grande altar que tinha 27 metros de altura e 14 de base, para acolher não só as autoridades, mas também todas as grandes realizações, como conferências, palestras, recitais e momentos de oração, como, por exemplo, a adoração ao Santíssimo Sacramento. Dom José Maria Pires tinha 17 anos na época, mas não pôde participar. Bem, naquele tempo eu era seminarista, no seminário de Diamantina. O que nós sabíamos do Congresso era através da leitura dos jornais e um pouco também através do rádio. Mesmo o rádio era um rádio assim que roncava muito, ficava a muita distância. Nós não tínhamos, naquele tempo, os meios de comunicação que nós temos hoje. Cerca de 200 mil pessoas participaram do Congresso. Esse era o número de habitantes da cidade naquela época, mas muitas pessoas vieram de fora. As cartas direcionadas a Dom Cabral pelos arcebispos de outras arquidioceses reforçam a importância do evento. No encerramento do Congresso, no dia 7 de setembro, houve uma grande procissão que saiu da então Catedral da Boa Viagem, subiu até a Praça da Liberdade e depois desceu a Avenida Bias Fortes em direção à Praça Raul Soares. Então aquilo foi, do ponto de vista exterior, uma grande apoteose, um grande espetáculo de fé, como os noticiários da época informavam. E culminou na Praça Raul Soares com uma grande celebração eucarística, depois a bênção do Santíssimo Sacramento. Livros de estudos foram publicados para auxiliar os participantes. Um hino foi escrito especialmente para o Congresso, assim como o ostensório que hoje está no Santuário Nossa Senhora da Boa Viagem. Foi feito para o grande encontro que durou 5 dias. A memória do 2º Congresso Eucarístico Nacional, realizado em Belo Horizonte, está preservada nos documentos e fotos do Arquivo Arquidiocesano. Uma história de 80 anos e ainda muito atual. Afinal, foi nesse congresso que surgiu a ideia da construção da Catedral Cristo Rei, que está sendo erguida com a ajuda dos fiéis. Dom Cabral, fiel às orientações do Papa, tinha um grande entusiasmo pela figura de Cristo Rei. Através da Eucaristia, Cristo deve reinar nos corações dos católicos. E aí ele idealizou a construção de uma grande catedral em homenagem a Cristo Rei, que no primeiro momento deveria ser feito lá na atual Praça da Bandeira, no Alto da Afonso Pena. Depois outras dificuldades não permitiram, e a ideia ficou assim, em stand-by, digamos assim, até que Dom Valmor recentemente a retomou. Até hoje foram realizados 17 congressos eucarísticos nacionais. O último foi neste ano, em Belém do Pará. É através de encontros e assembleias que a Igreja Católica tem evoluído. A igreja está plantada no mundo. Ela não pode ser diferente do mundo. Ela tem que ser, dentro do mundo, uma força que ajuda o povo a caminhar. Quem sabe o próximo encontro não seja novamente em Belo Horizonte. Aí vai depender também da própria organização, que a CNBB faz juntamente com a Santa Sé. É possível que nós tenhamos ainda algum outro grande congresso. Quem sabe por ocasião do centenário da Arquidiocese de Belo Horizonte, que vai ser em 2021. A Providência Nossa Senhora da Conceição promove no próximo dia 8 o Petiscando com Amigos, um evento que une gastronomia e solidariedade em benefício de obras sociais que amparam crianças, jovens e idosos em situação de risco social.
O evento será realizado de meio-dia às 6 da noite no ginásio Monsenhor Lídio de Miranda Murta, na paróquia Nossa Senhora de Nazaré. O endereço é Rua Campanário, 363, bairro Santa Inês, em Belo Horizonte. Outras informações pelo telefone 3428-8046 e 3422-6133. Vicariato Episcopal para Comunicação e Cultura e de Ação Social e Política realizam assembleias dentro da 5ª APD. Representantes dos setores votaram diretrizes para o quadriênio 2017-2020. Como direcionar a ação evangelizadora da Arquidiocese de Belo Horizonte para os próximos anos? As propostas para este desafio saíram dos encontros realizados pelos vicariatos episcopais da capital. Na PUC Minas foi realizada a primeira Assembleia das áreas de comunicação e cultura. Para os participantes, momento de traçar estratégias e aproximar ainda mais a igreja da comunidade. Acredito que o trabalho de evangelização tem que partir daí, né? Valorizar essas expressões, valorizar esses modos, esses valores e entender que isso é fruto da criação e da graça de Deus, fruto do Espírito Santo. O vigário episcopal para a comunicação e cultura, Dom Joaquim Moll, os coordenadores de pastorais e representantes das duas áreas discutiram e votaram as diretrizes para o quadriênio 2017-2020. Propostas que serão levadas à Assembleia Arquidiocesana no dia 15 de outubro. Reunir comunicação e cultura significa lapidar, aprimorar as coisas que nos movem por dentro, sentidos, para que tudo isso seja colocado em comum pelo ato de comunicar, seja qual for o veículo e, sobretudo, pelo testemunho de cada uma das pessoas. Já na paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, a assembleia foi do Vicariato para a Ação Social e Política. Aqui, a principal expectativa é fortalecer a inserção social da igreja. É uma oportunidade significativa, muito importante para nós, não apenas o clero, mas todo o povo de Deus nesta arquidiocese, todos nós possamos rever nossas ações pastorais e evangelizadoras e também fazer proposições para a atualidade. O vicariato, ele pode, deve, tem que exercer a sua missão, que é esta: articular as atividades sociais em nível arquidiocesano. E o Secretariado Arquidiocesano da Juventude, SAGE, também realizou assembleia. O primeiro encontro da juventude aconteceu no último domingo na PUC Coração Eucarístico. Para o bispo referencial Dom João Justino de Medeiros, a realização da Assembleia da Juventude abre oportunidades para o jovem se expressar, olhar para o seu caminho e também apresentar suas demandas. O Papa renovou o apelo de paz à Síria. Francisco manifestou-se profundamente preocupado com as notícias que chegaram de Alepo, palco de confrontos entre as forças governamentais e movimentos rebeldes. Há uma semana que a cidade tem sido alvo de intensos bombardeios. Calcula-se que na cidade síria residam ainda 250 mil pessoas. Centenas de crianças de Alepo, cristãs e muçulmanas, vão reunir-se em oração em 6 de outubro para pedir o fim da violência. A iniciativa, lançada pelos padres franciscanos, envolverá principalmente crianças em idade escolar. Fiéis da região episcopal Nossa Senhora Aparecida comemoram a implantação da nova paróquia São Pio de Pietrelcina. A gente já estava nessa expectativa, demorou, mas aconteceu. Demorou e não foi pouco não, viu, dona Dalma? Para ser mais específica, a espera durou 1 ano e meio. Agora que a espera acabou, é hora de comemorar. E a motivação para os trabalhos? Como é que tá, seu Heleno? Nós queremos mais motivação, né? Como nós já trouxeram para motivação, para continuar os grupos de oração, o terço dos homens. Estamos resgatando muitas almas aí para rezar e orar conosco. Sabe quem foi esse santo aí? Esse é São Pio de Pietrelcina, um grande seguidor de São Francisco de Assis. E essa aqui é a primeira paróquia da Arquidiocese de Belo Horizonte em homenagem ao padre. Sabe de quem foi a escolha? De Dom Valmor, isso mesmo, do arcebispo metropolitano de Belo Horizonte. São Pio foi um santo que marcou
a história da igreja, pelo seu exemplo. Ele fez grandes trabalhos na área da saúde, era um padre dedicado à salvação das almas, atendia confissão 14 horas por dia. O desafio é mostrar ao jovem, mostrar a esse povo que criar uma devoção a São Pio, mostrar a honestidade que ele teve, usou esses dons que ele tinha para revelar o Cristo. Paróquia nova é sinônimo de muito trabalho. Dona Marília sabe bem disso. Os operários são poucos e o trabalho é muito. Então, por isso que a gente pega mais tarefa, por causa disso. Porque as pessoas às vezes ficam com meio receio, né, de aproximar, mas a gente convida. Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, você confere os preparativos para as eleições de domingo. Voltamos em instantes.